E aí, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Já passamos das 18, em alguns locais aí, por conta do inverno, já deve estar até escuro. Vou fazer uma live agora com a Renata Barreto, economista. Inclusive, eu coloquei aqui um link que ela pediu do curso que ela está lançando para falar sobre capitalismo e socialismo, né? Um assunto bem interessante. Deixa eu ver se a Renata ela já está aqui para a gente começar a bater um papo. Oi, deixa eu arrumar aqui que tá, E aí, Renata? tá muito pra trás. Espera aí. Muito pra frente, aliás. Tudo bem, Bru? Tudo jóia, e você, como é que tá? Tudo tranquilo, fora o meu básico ban, né, do Instagram, que eu tenho que pedir pros amigos. Ainda bem que eu tenho uns amigos capitalistas malvadões. Pois é, gente, só deixando claro, né? Eu não ganho nada com o curso da Renata aqui, a não ser o dinheiro que ela prometeu me pagar, cerca de 500 mil, para estar fazendo essa live aqui junto comigo. Então, quem quiser outras lives aí, fica esse preço, tá? Fixado. Ele não tá fazendo de brother, não, viu? Tudo Capitalismo, tem um pô. preço. Capitalismo. Mas, Renata, aproveitando, antes da gente começar a bater um papo mais descontraído aqui, faz o teu jabá, né? Tá na semana de lançamento aí do seu curso. Infelizmente, você não está com todas as ferramentas disponíveis para isso. Então, fala um pouquinho o que é o seu curso de capitalismo e socialismo. Bom, primeiro, Bru, obrigada por ceder seu espaço e também por aceitar meu convite, né? Como eu falei lá no meu Instagram, eu chamei 8 pessoas que eu acho que têm a contribuir com esse tema, que têm a contribuir com vários temas, mas nesse tema do meu curso bastante, assim, especialmente. E o objetivo do curso é mostrar as diferenças principais entre capitalismo e socialismo. E para as pessoas, ao final desse curso, elas vão entender que o capitalismo, na verdade, é uma evolução natural do comércio ao longo dos séculos. Não foi uma coisa assim que impuseram ou que apareceu de repente, né? Ele realmente teve uma evolução ao longo do tempo até resultar no capitalismo. E isso foi por uma necessidade. Até o surgimento do mercado de capitais, que eu também comento, tem um módulo sobre isso, ele nasceu de uma necessidade. E isso eu quero explicar a história. O primeiro módulo é a história dessa evolução do comércio que resultou no capitalismo. Depois, o segundo módulo, eu falo de socialismo, desde Marx e Engels, passando por Revolução de 17 até a Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim. Depois eu explico sobre liberdade econômica, aquelas coisas que o pessoal sempre pergunta pra gente sobre Noruega, Austrália, Canadá ser socialista, que a gente sabe que é a maior besteira, mas o povo continua falando essas mesmas coisas. Explico o que é liberdade econômica, por que esses países têm uma economia de mercado. Depois eu falo sobre a moralidade do capitalismo, que é algo que pouco se fala. Sempre fala-se muito o contrário, que o capitalismo é ruim, que ele é malvado e que ele traz o pior das pessoas, mas na verdade é o contrário, com a cooperação, com a liberdade de escolha e tudo isso. Depois eu vou para o mercado de capitais, surgimento do mercado de capitais e por que ele é importante para a economia e para o indivíduo. E as pessoas têm muita gente, você sabe disso porque se fala de investimentos, né? O pessoal acha que só mercado de capitais é coisa para rico, que só quem tem muito dinheiro que ganha dinheiro com isso, se a ação cair, não importa para ela que não tem muito dinheiro, e isso é uma grande falácia. Depois eu vou para o socialismo do século XXI, alguns estudos de caso, Cuba, Venezuela, e o último capítulo, o último módulo é um bônus sobre capitalismo e feminismo, porque o capitalismo foi muito mais importante para a mulher do que o feminismo, que foi um movimento com origens marxistas e anticapitalistas. Bom, você comentou que o pessoal fala que o Canadá é socialista. Eu abri aqui o ranking da Heritage Foundation. E o Canadá é o nono em termos de liberdade econômica, né? Super socialista ele, né? Pois é. E o pessoal fala que o Brasil é um capitalismo selvagem. Você vai olhar no mesmo ranking, a gente está em cento e cacetada aqui, deixa eu ver, nós somos o 144. 144. A A gente gente subiu está 6 atrás. posições do ano passado para cá. 6 posições. Estamos melhorando, mas não tão rápido, né, quanto deveríamos. A gente está apenas 5 posições à frente da Argentina, que é um tema bacana para a gente falar aqui na live, porque É um a ótimo tema. Argentina, ela sempre está dando essas pautas, né, mostrando o excesso de centralização nas decisões, intervenção econômica, porque é muito óbvio ver que o socialismo ele não deu certo, onde ele foi aplicado com mais rigor. Seja aí na história da União Soviética, tem até uma piada que eu gosto bastante sobre isso, ou nos exemplos mais recentes lá na Coreia do Norte. Só que a desculpa é que não é o verdadeiro socialismo, né? Nunca é. Veja bem, nunca é.
Socialismo mesmo é como você falou, ó, o Canadá é socialista. E a gente sabe que não é. Vou colocar os países nórdicos também dentro desse bolo, por mais que eles tenham, né, é uma série de políticas ali de bem-estar social, não dá para falar que é socialismo, mas a Argentina está adotando uma série de medidas, já há bastante tempo, né, de hoje, que elas são muito mais alinhadas, né, cada vez mais intervencionistas, com esse espectro da esquerda. E até vou falar a piada antes de passar a bola para você, Renato, para falar um pouco mais da Argentina. Eu sei que você gosta muito do assunto, falou outro dia, mas a piada é a seguinte: uma vez, durante aquela era onde você tinha um mundo bipartido, né? Você tinha um grande polo liderado pelos capitalistas, né? E ali estavam os Estados Unidos, e você tinha um outro que era liderado pela União Soviética. E naquela disputa, em termos de poder, e uma das vertentes da disputa foi a corrida espacial. E a União Soviética ficou na frente durante algum tempo, né? Colocaram primeiro o homem no espaço, primeiro o primeiro animal, né? Depois foi o primeiro homem. E a piada é sobre isso. Um repórter do Ocidente, ele vai lá para entrevistar o Yuri Gagarin, que foi o primeiro camarada a ir para o espaço. E quando ele chega na casa do Yuri, quem atende a porta é o filho dele. E ele fala, pô, vim entrevistar o seu pai, né? O primeiro homem a ir para o espaço. Olha só como é que vocês estão avançados, né? Ele está em casa? E o filho falou, pô, meu pai não está em casa. No momento ele está no espaço agora. E daqui a uma hora ele deve estar voltando. E o repórter ficou assombrado com aquilo, falou, meu Deus, olha como é que o socialismo dá certo. Veja como eles são avançados. Ele falou, poxa, já que eu não posso falar com o seu pai ainda, tem como eu conversar com a sua mãe? Ele falou, ih, minha mãe, ela vai demorar, porque ela está na fila do pão, então vai ficar umas 4 horas fora, pelo menos. Então, enquanto botaram um cara para caminhar no espaço, a União Soviética não conseguia resolver problemas simples, como essa questão do pão, porque era tudo centralizado. Eles mandaram gente até para a Inglaterra para ver, poxa, como é que aqui não tem fila para pão? Porque eram coisas feitas de maneira descentralizada. Ninguém precisava da permissão do Estado, pelo menos não de uma permissão muito difícil de conseguir, para você abrir uma padaria e começar a fornecer pão, enquanto lá era tudo centralizado. Mas fala um pouquinho da Argentina, né? O que está acontecendo lá mais recentemente? Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouco antes de falar o que está acontecendo agora com o Alberto Fernandes, porque, no geral, o pessoal da América Latina tem memória curta, né, Bru? Inclusive, Sim. eu nem sei o que vai acontecer em 2022. Você vai estar nos Estados Unidos mandando uma banana pra gente aqui. Nunca faria isso. Jamais. Brincadeiras à parte, a Argentina tem um histórico muito ruim, de votar muito ruim e de ter o argentino, de forma geral, hoje em dia, obviamente, que alguma coisa mudou, igual aconteceu no Brasil, mas a gente ainda tem muito essa mentalidade na Argentina e no resto da América Latina de precisar de um caudilho, de um Estado provedor e tal. E isso foi inaugurado, mais ou menos, na Argentina com o peronismo. E o Perón é olhado até hoje como um grande herói. A Evita Perón tem filme, o pessoal vai no túmulo dela chorar e colocar flores até hoje. Então, assim, essas figuras que se endeusam na América Latina é muito comum. E isso não é coincidência disso ter acontecido com os líderes, os ditadores socialistas de outros países, como aconteceu na União Soviética, por exemplo. Tá o Lenin lá até hoje, que eu fui lá ver o desgraçado, fui lá. Você foi lá ver também? Eu fui, pô. Bem bacana, né? Tem uma cara de capeta, Vermelha. não tem? Então só falta os chifrinhos, assim, ó. Tá lá no mausoléu e tal. Aí muda o nome da cidade para o nome do cara. Então, assim, todo esse jeito das pessoas pensarem, isso não é uma coisa que é de hoje, na Argentina, nem no resto da América Latina. Então, eu gosto de voltar um pouquinho, até fiz um destaque, né? Por isso que a gente resolveu até falar um pouco de Argentina, por causa disso. Desde o peronismo até então, a sucessão de erros que aconteceram na Argentina fizeram com que eles estejam numa situação muito difícil. O Fernando de la Rúa, quando assumiu lá atrás, foi quem declarou moratória. Eles tinham pego 40 bilhões de dólares de empréstimo do FMI e declarou moratória, falou, não, a gente não vai pagar, etc. E depois vieram os Kirchner. E aí, os Kirchners, eles assim, já estavam uma portinha aberta para o socialismo, eles abriram a porteira assim e falaram, vem. E aí o negócio degringolou de um jeito. E o Macri, quando veio com a esperança de trazer um sistema liberal, só que ele não fez isso. Aí o que acontece? As pessoas, Felipe Neto da vida e outras pessoas, falam assim, olha só, tá vendo o que aconteceu com a Argentina? Colocou lá um liberal e deu errado. Mas o cara não fez nada, ele fez uma outra coisinha. Até tem um artigo do Instituto Mises, não sei se você leu, Bru, mas eu coloquei lá no meu destaque, chama Gradualismo.
por que a Argentina não conseguiu fazer as reformas importantes. E ele tem várias similaridades com o Brasil nessa questão da mentalidade também da Câmara, do que eles aprovam. Só que lá tem uma situação um pouco pior, porque eles têm subsídio de praticamente tudo. Transporte, energia elétrica. Então, é muito difícil você conseguir fazer isso. É muito antipopular esse tipo de reforma. E aí, até no meu curso, eu falo sobre o milagre econômico da Estônia. Eu conto a história... É uma aula inteira só sobre a Estônia, que não só a Estônia, mas os países bálticos de forma geral fizeram grandes reformas, mas principalmente a Estônia. E o Mart Laar, que era o primeiro-ministro da época, de 92, você tem até um vídeo lá, quando ele ganhou o prêmio de liberdade Milton Friedman. Ele falou o seguinte: você não pode ter medo de ser impopular quando você está numa situação como essa, que era a situação do Macri. Você vem de anos e anos de subsídios, de todo aquele problema, e aí você fica assim, ai, mas se eu fizer isso aqui, o pessoal não vai gostar de mim. Ah, mas se eu fizer isso aqui, o pessoal não vai gostar de mim. Cara, você tem que vir, mas é abrir a porteira mesmo e passar tudo, passar a privatização e tirar subsídio, etc. Só que no Brasil e na América Latina também, você tem um problema de a Câmara travar muito, porque esses caras estão preocupados com a eleição seguinte e de manter o poder. Então, é um sistema bem difícil de ser corrompido. E logo depois que o Macri saiu, as pessoas não acreditavam, inclusive, que ele ia ganhar, que a chapa Kirchner ia ganhar, porque a Cristina Kirchner é vice, né? E ganhou, tanto é... Sabe aquele fundo Exploritas? Você deve ter acompanhado isso no ano passado. Eles tinham uma posição de Argentina, que não era tão grande, mas o tombo foi tão absurdo que a cota caiu mais de 20% num mês. E é um fundo que não conseguiu recuperar desde então, porque ninguém esperava que o povo fosse de fato votar no Alberto Fernandes e na Cristina Kirchner. E é isso, eu até faço um paralelo com o Brasil, porque se a gente não abrir o olho e continuar nesse chove não molha que a gente está agora, gente, a esquerda vai voltar em algum momento, e aí o negócio vai degringolar. E aí, com todos esses problemas desde então, não conseguiu fazer nada o Macri diferente. Voltou o Alberto Fernandes. O peso argentino, que estava, se não me engano, 3 ou 4 um ano atrás, agora está 23 dólares, né? A diferença de dólar para peso são 23 pesos para $1. E não tem mais credibilidade, como já não tinha muita credibilidade antes, que o negócio está degringolando mais, e agora ele declarou que ele vai estatizar alguns serviços, além de tudo. Quer dizer, já é um país pobre, com muita gente miserável, com problemas de várias ordens, e agora ele vai gastar mais dinheiro público e o negócio com certeza vai por água abaixo. Bom, você comentou, Renata, da Argentina. Eu uso a Argentina também como exemplo no módulo 1 do meu curso, e depois eu cito, né? Porque a Argentina ela é um país bem claro para mostrar o que uma mentalidade da população, porque no final das contas são eles que decidem quem chega ao poder, acaba fazendo com o país. E o engraçado é que, assim que eu comecei a estudar um pouco mais de economia, o meu pai, ele repetia um ditado que os europeus tinham antigamente. Quando eles queriam falar que alguém era muito rico, eles diziam que fulano é rico como um argentino. Porque o argentino, principalmente no começo do século XX, em 1913, a Argentina estava entre os 10 países mais ricos do mundo, né? Então, quem olha para a Argentina hoje pode pensar, olha lá, subdesenvolvimento, né, típico da América do Sul. Não, a Argentina era como se fosse os Estados Unidos do hemisfério sul naquela época. Eles tinham muito dinheiro, até quando o Perón ele ganhou a primeira eleição, ele foi entrar no Banco Central argentino, e naquela época a moeda tinha ainda, né, um lastro para o peso, era indireto em ouro, porque já tinha um lastro do dólar em ouro, e o resto do mundo era lastreado em dólar após a Segunda Guerra Mundial, após 44, né, a convenção lá de Bretton Woods. Mas quando ele entrou no Banco Central, era tanto ouro que ele ficou maravilhado. Ele falou, nossa, olha como é que a gente é rico. Mas, agora vamos gastar. Desde que isso aconteceu, a Argentina ela foi ladeira abaixo. Ela teve várias épocas de inflação crescente. Separando aqui, ela teve inflação de 2 dígitos entre 1870 e 1914. Então foram 44 anos aí de inflação de 2 dígitos. Depois, de 45 a 74, 3 ou 4 dígitos. E em 1989, ela chegou a 5.000% de inflação. Foi um ano, inclusive, que tem uma coisa bem parecida com a desse ano. Esse ano saiu aí que a Casa da Moeda da Argentina estava funcionando 24 horas por dia, né? Imprimindo até não poder mais. Porque eles criaram tanto dinheiro eletrônico
que faltou dinheiro no caixa para quem queria sacar, mesmo eles limitando os saques. Em 89, a inflação possivelmente só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve devido a más condições de trabalho. Estavam trabalhando Olha muito que e falou... boa ideia. Não dá para... Eles criaram a inflação um pouco, eles entraram em greve. Mas a questão é que a gente vê que foi algo muito destrutivo. Se a gente for pegar de 45 até 2020, nós temos um intervalo de 75 anos e durante esses 75 anos nós tivemos 51 anos de inflação com no mínimo 2 dígitos. Isso é terrível. E a Renata falou do Brasil, a gente tem que abrir o olho também, porque a gente fala que a Argentina, nossa, tá dando tudo errado lá, como se a gente fosse muito ótimo, superior. né? E não é, porque aqui no Brasil, de 54 a 94, durante 40 anos, nós tivemos inflação também de, no mínimo, 2 dígitos, muitas vezes de 3 dígitos, chegando até mais do que isso em alguns períodos, né? Depois veio o Plano Real e ele conseguiu consertar isso, mas a custa de juros altíssimos e de um período que ele foi, principalmente para quem era funcionário público na época, complicado, porque o meu pai era capitão do Exército, foram 8 anos sem ter reajuste de salário. E no ambiente com uma inflação residual ainda alta, né? Então, em 94, assim que foi feita a reforma, ele falou que se sentia rico. Em 2002, ele falou, pô, tô pobre, né? Porque foram 8 anos sem aumento. E o Macri, uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu o governo argentino foi dar aumento para o funcionalismo público, que já vinha de uma série de aumentos na Argentina também. Então, ele foi muito mais liberal na campanha do que, de fato, depois, na hora de governar, né? E o que aconteceu foi que, de fato, ele não resolveu nada, deu espaço para a esquerda voltar, ela voltou e agora está vindo com essa série de medidas aí declarando alguns serviços como públicos, né? Só que só escrever num papel que o serviço é público não vai transformar o serviço em algo melhor, não vai fazer com que ele tenha custo zero. Olha, agora tal coisa é direito. Pronto, todo mundo vai receber, esquece a lei da escassez. Tem até aquela frase famosa do Thomas Sowell, né? Que é a primeira lei da economia é a escassez e a primeira lei dos políticos é ignorar a primeira lei da economia. Eu acho sensacional, porque é simplíssimo, é sempre igual. E você estava falando sobre como a Argentina era rica. Meu pai, meu avô já morreu, mas ele falava isso. Eles tinham realmente essa sensação, essa ideia de que, nossa, o sul do Brasil é tomado por ricos argentinos que compraram pousadas, que compraram imóveis, que vêm passar as férias no Brasil, aquela coisa tal. E isso mudou completamente. E nem é dizer que o Brasil é que se descolou muito dessa realidade, mas é que a Argentina piorou muito. E isso também aconteceu com a Venezuela. A Venezuela está sentada num poço de petróleo e conseguiu acabar com tudo. Como que pode? Você pega... Tudo bem que as reservas são diferentes, mas mesmo assim, você pega a Noruega e pega a Venezuela. E a diferença... E aí você quer dizer, não, mas a Noruega é socialista, e a Venezuela não. A Venezuela não é socialismo porque não deu certo. E aí eu explico isso no curso, mas dá pra gente pincelar aqui rapidamente. A Noruega é uma economia de mercado. Uma das mais livres do mundo. E as economias nórdicas... 28ª em liberdade aqui. Eles só não figuram entre as 10 primeiras porque tem um imposto muito alto. Mas se você for considerar todas as outras questões, direito à propriedade privada, legislação trabalhista super flexível, simples, até mesmo imposto, eu dei uma olhada na Dinamarca. A Dinamarca tem um dos menores impostos para pessoa jurídica do mundo. Então, ele tem uma alta alíquota para pessoa física, que é ruim, obviamente, mas ele tem para pessoa jurídica, ela é simplificada e ela é baixa. Então, você incentiva as pessoas a empreenderem, aquela coisa toda. Então, comparar socialismo com qualquer uma dessas economias e aí fica comemorando, porque é o mesmo pessoal que acha legal a Noruega, diz que a Noruega é socialista, diz que a Dinamarca é socialista, mas comemora as ações que nem a Noruega faz e nem a Dinamarca faz nos países da América Latina. Expropriação, por exemplo, na Argentina houve a expropriação da YPF, que era uma empresa de petróleo. E isso aconteceu na Venezuela também. Então, assim, a segurança jurídica desses países é muito ruim. A do Brasil não é boa também, mas desses países consegue ser pior. Então, como que alguém vai investir na economia real na Argentina se daqui a pouco o Alberto Fernandes acorda de ovo virado e fala assim, não, hoje eu acordei, agora eu quero expropriar aqui. Agora é meu, agora aqui é do povo. Sabe, é uns negócios assim que realmente é muito complicado. E aí entra também aquilo que você sempre fala e eu sempre também falo sobre o dólar, né, Bru? Como as pessoas
a gente ficou preguiçoso, o brasileiro ficou preguiçoso com a taxa de juros muito alta e esqueceu que a gente continua no Brasil, que é um país instável, dentro de um contexto histórico latino-americano instável politicamente, economicamente. Então, assim, eu já trabalho com o mercado internacional há 6 anos. E eu conheci durante todo esse tempo, nas convenções, muitos argentinos, uruguaios, venezuelanos. Nenhum desses caras tem dinheiro no país deles. E não é de agora, entendeu? É de anos, de anos, de anos. De tipo 10, 15, 20, 30 anos para trás, o cara já tinha um dinheiro em dólar, já tinha o seguro-saúde dele em dólar, já não era mais um seguro-saúde local, ele vai para os Estados Unidos se tratar. E o brasileiro tá vindo nessa rabiola agora, né? Não, e uma coisa interessante, né, Renata, você estava comentando sobre essa questão dessa necessidade, que as pessoas, elas, na verdade, elas não enxergam como necessidade porque não aconteceu nada extremo aqui no Brasil nos últimos tempos, né? Mas não é preciso voltar tão lá atrás para a gente lembrar que década de 90, bem no início ali, assim que o Brasil foi redemocratizado, o nosso presidente chegou em uma canetada e falou: a poupança de vocês agora é minha, para a gente tentar corrigir o problema da hiperinflação, que era um problema vindo do excesso de moeda que era criado pelo Estado. Mas ao invés de parar de criar moeda, não, vamos pegar a poupança das pessoas. E aí, se o cara tinha uma empresa e falou: poxa, mas preciso do dinheiro para minha empresa funcionar. Não, a gente te empresta a juros. Então, eles pegam o seu dinheiro e depois te emprestam a juros. Esse foi o tipo de tipo solução surreal, colocada. né? É surreal. Não, se eu contar isso para um americano, ele vai rir da minha cara. Na verdade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio quando eu estava no final da academia militar. Eu fui para West Point, que é a academia militar americana, e fiquei 2 meses lá. Onde E que é lá, West Point? West Point fica perto de Nova York, uma hora e pouquinho de Nova York. E quando eu estava lá, tinha vários cadetes americanos e alguns falavam português, né? Eles são obrigados a aprender um idioma. Tem o cara que aprende persa, o cara que aprende árabe, aprende... Português geralmente são os últimos da turma que aprendem, né? Porque ninguém quer aprender português. Só o Brasil, a Angola e Moçambique e Portugal falam isso, né? Não vale muito a pena. Mas ele estava conversando comigo que ele já tinha vindo para o Brasil e tinha passado tipo 1 mês aqui. E ele achou um negócio curioso, que ele conversou fez algumas amizades, né? Conversou com umas pessoas e viu que o brasileiro tinha um hábito de fazer compra de mês. Ele falou: como assim vocês vão no mercado e fazem compra para um mês todo? Por que vocês não compram bizarro. ao longo da semana? E muita gente não se dá conta, mas isso é uma herança daquela época da hiperinflação, quando as pessoas iam desesperadamente no mercado para Mas, comprar Bru, tudo você que tem dava para 32, isso. né? Tem Você tem 32. 32. Eu tenho 35, sou um pouquinho mais velha. Você também deve se lembrar do seu pai, da sua mãe fazendo estoque em casa. Eu lembro. Meu pai Eu lembro chegava muito assim. vagamente. Eu lembro de chegar, por exemplo, meu pai era bancário, aí chegava, caiu o salário. Aí ele ligava para minha mãe. Minha mãe chama Sandra. Sandra, vai no mercado, caiu o salário, que era conta conjunta, né? Aí a minha mãe corria no mercado, umas puta caixa de leite com, sei lá, 20 coisa de leite, não sei quantos pacotes de macarrão, não sei quantos, não sei o quê, porque no dia seguinte já ia ser outro preço, entendeu? Às vezes não nem no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Chegou uma época do Brasil que no mesmo dia você trocava de preço várias vezes e a coisa mais conhecida daquela época era aquelas maquininhas etiquetadoras. Ficava lá uma pessoa só etiquetando, aí pondo etiqueta uma por cima da outra, aí ficava um bolo de etiqueta assim. Então, assim, isso é uma coisa totalmente surreal, inclusive para as pessoas hoje em dia, para os millennials, que né, não tem a menor ideia de que isso aconteceu, e não é uma realidade tão distante assim quanto a gente acredita que é. Basta você o governo tomar diversas atitudes erradas, como a Argentina fez. E a gente sabe que nós temos muitos partidos e muitas pessoas, muitos políticos, que estão só esperando a caneta cair para eles pegarem e fazerem essas coisas também. Então, é realmente assim, independentemente, obviamente, a gente tem que tentar votar e procurar apoiar as políticas públicas que funcionam. Mas a gente tem que se proteger e fazer o nosso portfólio de investimentos independentemente disso, porque não dá para confiar nessas pessoas. É justamente esse o ponto, né? Não tem como. Eu tô até aqui, eu fui ver agora na internet quanto que tá valendo. Como a gente ia falar sobre a Argentina, eu fui olhar, eu tinha umas notas de pesos que sobraram da última viagem que eu fiz, né? Tá Eu tenho valendo aqui, nada. pois é, eu tenho aqui 42 pesos ao todo argentinos. E eu fui ver quanto é que isso dá, agora tá dando 42 pesos,
3,19. Então acho que eu consigo comprar um alfajor com isso se eu for lá hoje em dia. Talvez nem isso. $3,19 ou reais? Reais. 3,19 reais. 42 Quer dizer, pesos, em dólar é tipo, puta, é centavos. Centavos. E aí eu olhei Centavos perto de disso dólar. aqui, perto dessas notas, eu tinha uma nota de 50 francos suíços. E olha a diferença, né? Sendo que, como eu disse, se você olha lá no começo do século XX, a Suíça não era o que é hoje e a Argentina era considerada o Canadá, os Estados Unidos. Tinha mais Era a capital Europa estrangeiro na latino-americana, Argentina. eles tinham mais Exatamente. reservas de ouro que a coroa britânica. Isso é bizarro, que é o que você Não, falou. O eles eram Perón chegou incríveis. lá, olhou todo aquele ouro e falou, agora é nós, vamos gastar. Eles eram ricos até no nome, né? Porque se você pega a Argentina, vem de Argentium, que é prata em latim. Então, era um país que ele tinha tudo para dar certo, mas foi tomando caminhos errados. E agora, se a gente for consultar até em taxa de juros, aqui no Brasil a gente está convivendo com juros baixos, né? 2% aí da Selic. Os juros da Argentina hoje é de 38%. Aí o pessoal ouve isso e pensa, vai encher de direct, né? Bruno, como que eu invisto na Argentina? Calma lá, porque a inflação lá é maior que os juros. Está em 40%. Então você investe na Argentina para ganhar 38%. Né? Isso, justamente. Você investe para ganhar 38%, só que a inflação é 40%, e nisso você pode ter uma desvalorização cambial, sem contar que você não tem garantia de que o Alberto Fernandes não vai chegar lá e falar que em nome del pueblo, seu dinheiro agora é meu e viva a revolução. Porque ele pode muito bem fazer isso. Eu adorei agora. Por favor, faça mais imitações em espanhol dos ditadores socialistas. Ficou sensacional. Só falta o bigode, deixar mais o bigodinho aqui, ó. Vai ficar top. Se você for pegar, toda vez que eles vão fazer alguma merda, é isso. Em nome do povo, e discursando, aí todo mundo aplaudindo. Vou agora pegar o dinheiro daqueles caras estrangeiros, ele é nosso, e viva a revolução. E aí você vê um sintoma, porque o pessoal comemora isso, né? Olha, eles estão proibindo o reajuste em internet, telefonia, não sei o que. Vai quebrar a empresa, depois vai lá e estatiza. Mas, gente, vamos pensar como um estrangeiro, um investidor internacional, louco para ter o retorno do dinheiro dele em alguma coisa. Porque a gente está no mundo de juros zero, né? E o mundo ele vive por arbitragem. Você bota juros zero, o preço de tudo sobe, o retorno das outras coisas, né, de ações, tende a ser menor também. Então, esse cara ele só quer uma oportunidade. E aí ele vê a Argentina. Ou até o Brasil. E fala, pô, no Brasil as pessoas não têm nem saneamento básico, que é a realidade nossa ainda, né? Agora 50, acabou de passar o 50% quase, né, das pessoas no Brasil não tem saneamento. Que é um absurdo, né? Mas por que não tem saneamento? Porque o cara não tem a garantia de que ele vai investir naquilo e vai ter o retorno do capital dele. Então esse cara, se ele vê uma obra de saneamento sendo feita em um país onde você tem ali o império da lei e você tem uma segurança jurídica, você sabe que o país vai cumprir aquele contrato, ele vai lá e coloca o dinheiro, mesmo que ele tenha um retorno menor. Do que ir na Venezuela, por exemplo, emprestar dinheiro para o governo para ele fazer obra, só que 2 anos depois o Maduro vai lá e fala, agora aquilo que era seu passou a ser nosso porque simplesmente eu quero, e é isso aí. Isso. Então, esse pessoal, eles acabam perdendo a confiança internacional, com isso a moeda ela vai lá para baixo, eles têm que pagar juros muito mais altos para conseguir capital, e muitas vezes, mesmo pagando juros altíssimos, ninguém quer colocar o dinheiro lá, porque simplesmente você não tem nada de confiança de que aquele dinheiro vai continuar. Ô, Bruno, você lembra? Eu acho que eu já vi você comentando sobre esse caso. Eu trabalhava numa corretora na época e eu lembro que eu era head de sales, então eu fazia toda a estruturação lá com o pessoal de vendas dos fundos que a gente tinha para distribuir e tinha um fundo de ações de dividendos. E investia muito em empresas de energia naquela época, tipo 2012, por aí. E aconteceu da Dilma simplesmente pegar o contrato com essas empresas e fazer assim. E não é uma história que todo mundo conhece, porque, né, tanta coisa acontece no Brasil que é pior que... tem mais coisa no Brasil acontecendo que qualquer série do Netflix, assim. Acho que até uma série, se eu estivesse assistindo uma série chamada Brasil, em algum momento eu ia parar e falar, nossa, tá forçado demais. Tá muito surreal, né? É surreal demais, não ia acontecer, não gostei mais. Mas acontece. E naquela época, o que aconteceu, e que é uma história que eu sempre conto, porque mostra totalmente essa questão da segurança jurídica que o investidor, não só o de fora, mas o brasileiro também não tem, é de que você tem eles tinham um contrato com o governo para prestação de serviço, né, de energia, e ela simplesmente falou assim, não, olha, agora vocês vão ter que renovar esse contrato no preço que eu quiser, né? É um preço que eu não sei ainda qual vai ser, eu não vou dizer para vocês qual é o preço. Se você quiser renovar, renova. Se não quiser, não renova. Porém,
eu vou fazer o seguinte, eu vou compensar vocês pela União esse preço aí, essa diferença. Porque o que acontece? A empresa de energia, ela tem um custo, ela vai pagar, ela vai ter que cobrar a energia um custo mais um X, porque não existe empresa sem lucro, embora as pessoas acreditem nisso, não existe empresa sem lucro. Só existe empresa sem lucro quando ela é estatal, porque quem paga é você, esse prejuízo, e eles não vão socializar o lucro com você, só o prejuízo. E aí ela falou, não, a empresa, né, teria que vender com prejuízo, porém, eles fariam uma compensação. A Dilma prometeu essa compensação. E eles demoraram muito para pagar essa compensação, acho que foram 3 ou 5 anos para pagar essa compensação. E de qualquer forma, para que ela faria isso? Por que ela quis fazer isso? Porque ela quis maquiar os números de inflação, como ela já estava fazendo com os números de combustíveis, com a Petrobras. A Petrobras chegou a ter a maior dívida corporativa do mundo, justamente porque operação deficitária totalmente todos os anos, queimando caixa consistentemente, consecutivamente, porque a Dilma queria segurar o preço do combustível para não influenciar na inflação. Então, aquela inflação que aparecia inicialmente, aquele PCA que aparecia, era totalmente maquiado, porque os números estavam sendo manipulados, dos preços que a gente chama de preços administrados. E aí, quando veio essa questão da energia, a Dilma depois deixou para lá, não vou compensar ninguém, não. As empresas de energia processaram a União. E esse preço, esse dinheiro, a gente mais ou menos metade desse recurso, não vou lembrar o valor cheio agora, mas é um valor bem alto, metade é juros. E quem é que está pagando essa conta, eu te pergunto? Nós. Quem? Todo mundo. População, pô. E ninguém fala disso. É uma coisa assim, tá, e a conta de luz aumentou, que absurdo, não sei o quê, tem que subsidiar, etc. Mas essa roda gigante aí, de quem que paga, etc., sempre acaba no pagador de imposto, sempre. E o mais pobre, obviamente, é o mais prejudicado. E até a gente acho que falou da outra vez que o pobre aqui no Brasil paga proporcionalmente mais imposto, porque o mesmo imposto que ele paga de macarrão é o imposto que o rico paga. Então, se o governo quer acabar com a fome, tira imposto de alimentação ou reduz muito esse tipo de coisa. Então, são esses conceitos, assim, Bru, que eu acho que falta bastante das pessoas entenderem que essa conta chega, não cai do céu esse dinheiro e alguém paga. Para quem quiser ler sobre isso, eu estava procurando aqui, foi a medida provisória 579 da Dilma, né? Que ela quebrou o setor elétrico, que é um setor, né, gente? Vamos supor que você é uma pessoa que é viciada em renda fixa, morre de medo de correr risco. Quando você ia entrar em bolsa, geralmente esse pessoal ia para essas empresas que são mais certinhas, chamam até de bond proxy, né? Que elas são meio parecidas com um título público. E entre essas empresas nós tínhamos as elétricas. De repente, a Dilma foi, em uma canetada, conseguiu tirar 34 bilhões de valor dessas empresas. E no governo Dilma, isso parece que faz muito tempo, né? Porque hoje as pessoas falam, a inflação morreu. Em 2015, a gente teve inflação de 2 dígitos. A gente teve inflação IPCA de 10,67. E foi um ano que ele foi emblemático, porque tirando países da África, porque lá tinha alguns países com inflação até superior a 2 dígitos, e você vai olhar se esses países eles estavam mais alinhados ao capitalismo ou ao socialismo, vocês descubram por si mesmos, né? Vão lá e botem na internet. Lição de casa do Bruno Perini. Pois é. Mas tirando esses países, nós tivemos 5 países no mundo, 5, que tiveram inflação de 2 dígitos ou mais. Esses 5 países eram Brasil, Argentina, tinha inflação, naquela época estava em 50%, 60%, se eu não me engano. Aliás, estava em 20%. Então veja que mais do que dobrou. Venezuela tinha inflação de 70%. Qual é a inflação da Venezuela hoje? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei, mas está assim nos 4, 5 dígitos já. É um negócio muito artificial. A gente não sabe mais. Depois eu vou dar uma olhada aqui se eu encontro, mas simplesmente não tem mais como calcular, porque nem a economia tem direito, né? As coisas só funcionam lá por conta de um mercado negro, senão não funciona. Então isso até mostra como a inflação é um fenômeno monetário. Agora, a hiperinflação tem a ver com essa questão política. Já deixa de ser um fenômeno monetário e entra na esfera política, que é quando o Estado tenta resolver um problema que ele mesmo criou, como tabelando o preço, e aí proibindo vira uma bola aumento. De neve. E assim, um pequeno adendo na sua fala, esse negócio de congelamento de preços, todos os latino-americanos resolveram fazer essa merda. Todos. E assim, não foi uma vez. Fez uma vez, deu errado. Aí fez de novo, deu errado. Fez a terceira, deu errado. Eu não tô... E isso que o Alberto Fernandes fez, de uma certa forma, é um começo de congelamento de preços. E, obviamente, não preciso dizer que vai dar errado de novo, né?
Exatamente, porque não dá certo. Desde o Império Romano esse negócio não dá certo. Inclusive, uma das causas da queda do Império Romano foi essa questão de uma inflação crescente. E aí o Império precisava de dinheiro para funcionar. Eles estavam... Naquela época, as moedas eram mais ou menos como essa daqui. Isso aqui é um dólar de prata, né? Na época que a moeda tinha realmente um lastro em alguma coisa preciosa. E eles tinham moedas de pratas também, que eram chamados denários. Eles começaram a adulterar o denário, começaram a colocar cobre. Só que o cobre vai ficando verde quando reage com ar, ele vai perdendo a coloração. O pessoal começou a ver, pô, esse denário não está muito legal. E começaram a colocar um monte de denário na economia. Preços aumentando. O que o imperador fez? Mas naquela época também a gente pode dar um pouco de desconto para o cara, né? Porque não havia toda uma ciência econômica por trás ainda. Mas ele simplesmente falou, pô, o preço está aumentando, é só falar para o comerciante. Para de aumentar o preço ou eu te mato. E aí o comerciante estava... muito simples, né? O comerciante ele tinha esse dilema, né? Se aumentar o preço eu morro, mas os preços de tudo estão aumentando. Então, eu estou tendo que pagar mais dinheiro para todo mundo que me fornece as coisas. E agora? O que eu vou fazer, né? Se eu não posso vender por um preço mais alto? Simplesmente ele não tinha como vender. Para não morrer, o que ele fazia? Então, não vou mais produzir. Se antes ele vendia leite, ele para de vender o leite e começa a condensar para virar leite e queijo para ele. Aí depois falam, ó, o queijo também está tabelado. Aí ele vai e mata a vaca e vende a carne. Ah, mas tabelaram a carne também. Daqui a pouco ele fala, quer saber? Vou me mandar para uma vila romana do interior e vou ficar lá. Aí os fiscais da Receita do Império Romano começaram a ir nessas vilas para tributar a produção. Só que muita gente havia parado de produzir porque não valia a pena. Você ia ter que vender por um preço inferior ao custo que você tinha para produzir. Qual foi a brilhante ideia dos fiscais romanos? Então, vamos te tributar pela sua produção presumível, né? Eu, com os meus poderes mediúnicos, presumo que você teria tanto de lucro aqui. É mais ou menos, né, o lucro presumido hoje, porque o Estado ele sabe quanto você faturou, não sabe quanto você gastou, mas ele te tributa no lucro em alguns regimes tributários. E lógico que não deu certo. E aí chegaram, né, várias tribos bárbaras. E algumas tribos falaram, olha, se você me apoiar, o imposto romano é de quanto? É de 20%? Tá, para mim é 10%. O que você acha? Foi lá, apertou a mão e foi isso. Aí o Império começou com o Rômulo e caiu com o Rômulo lá, sendo destronado em 476. Uma das causas foi justamente esse descontrole econômico. Tem até uma frase do Keynes, na verdade ele atribuía a frase ao Lenin, mas eu nunca achei se o Lenin falou isso mesmo. Então o Keynes falava que o Lenin disse que não há meios mais sutis de você virar a base da sociedade do que corromper a sua moeda. Porque quando você começa realmente a atacar a moeda, né, tudo perde a referência, não tem mais como ter empreendedor, porque Mas o assim, mercado você fica já leu a doido. biografia do Lenin? Tem uma parte, Não. eu até falo disso rapidamente quando eu falo da história do socialismo no curso, que a ideia inicial dos socialistas, quando eles tomaram o poder na Rússia, né, que na Revolução de 17, era acabar com o dinheiro. O Marx tinha uma ideia de que o dinheiro era o mal de todos os homens, aquela coisa toda que a gente aprende também aqui desde sempre. E eles queriam acabar com o dinheiro. E justamente o que você aprende, eu até falo disso no primeiro módulo da origem do dinheiro, que depois eles começaram a usar vários tipos de moeda, de meios como moeda. Teve o sal, que é bem famoso, né, que foi utilizado como moeda por muito tempo, etc. Mas a necessidade da criação do dinheiro, ela se deu porque era muito complicado você conseguir trocar mercadorias. Tipo, quanto que vale... quantas vacas valem uma cadeira? E quantos... É muito difícil você dividir. E às vezes você tem uma coisa para trocar, mas não é o que a pessoa que você quer comprar a coisa dela, é o que ela quer, o que você produz não é o que ela quer. Então, isso começou a surgir a necessidade de criar dinheiro. E indo na contramão... É o que eu falo, o socialismo é antinatural. Ele pega coisas que foram feitas por necessidade e que evoluíram com o tempo por a necessidade e evolução do ser humano e falou, não, isso aqui a gente não acha legal, a gente quer acabar. Só que não tem como você fazer isso depois que a sociedade já evoluiu. E aí eles tentaram acabar com o dinheiro, obviamente isso não deu certo e eles tiveram que voltar ao estado inicial. E o Lenin fala, que é uma frase, por incrível que pareça, muito parecida com a de Mussolini, que ele achava que era importante ter inicialmente Por incrível que pareça, né? Que coincidência, né? Por incrível que pareça, para mim e para você não é uma coincidência.
até rapidamente, como a gente falou de Argentina, o Perón tinha raízes bem fascistas e nazistas. Foi comemorada a vitória dele, assim como foi comemorada a vitória de Getúlio Vargas. E aí os esquerdistas hoje em dia são super antifascistas, mas adoram Getúlio Vargas, aquela incoerência, né, que não faz sentido nenhum. Mas voltando para o Lenin, ele falou, ele e o Mussolini tinham uma ideia inicial do que eles chamam de capitalismo de Estado. Então, era para ter algum tipo de troca, algum tipo de meio de produção, mas na mão do Estado. Só que, no fim das contas, isso acabou degringolando. Eu conto um pouco disso melhor no curso. E até é interessante de notar que algumas pessoas até perguntam assim, mas o Brasil é capitalista e tal. Então, o Brasil tem um capitalismo de Estado, um capitalismo de compadrio, que não é um capitalismo de livre mercado. Então, é por isso que a gente está na posição 144 do ranking de liberdade econômica, porque não existe liberdade econômica de verdade para você chamar isso aqui de capitalismo puro. Então, e mesmo com esse capitalismo não puro, a gente já tem acesso a um monte de coisas que a gente não teria antigamente. Agora, imagina se o Brasil, de repente, liberasse tudo, diminuísse impostos, simplificasse, fizesse reforma administrativa, reduzisse a máquina pública, se conseguisse abrir o mercado, tirasse essas tarifas de importação, todos esses penduricalhos, né, que são as jabuticabas brasileiras. O que ia acontecer com o Brasil? Porra, ia ficar bom caramba, gente. Ia ficar muito bom. Aí ia dar gosto de morar aqui, mas é difícil de achar que isso vai acontecer. Não sei a sua opinião sobre isso, Bru, por causa dessa questão do sistema mesmo. E também a população é aquilo, né? A educação estatal, ela não funciona porque ela deveria funcionar segundo o nosso pensamento, que é de fato passar a educação para as pessoas. E eu digo isso, gente, porque como militar, durante 11 anos que eu fiquei no Exército, eu lidava com um soldado, todo dia. Inclusive, durante uns 3 ou 4 anos, eu corrigi a redação dos soldados que queriam fazer prova para virar cabo. E, poxa, a redação era bem ruim, né? O pessoal não conseguia fazer uma redação boa, e isso o cara já estava formado, às vezes já tinha ido para a faculdade, estava fazendo faculdade, e não era bom. Agora, ela é muito boa para objetivos que a gente não seriam os nossos, mas são objetivos do Estado, que é propagar e aumentar o seu próprio tamanho, né? Perguntaram aqui da frase do Lenin, ele disse que não existem meios mais sutis e mais seguros de virar a base existente da sociedade do que corromper a sua moeda. Inclusive, falando sobre isso, a Renata ela falou já dos países nórdicos. Eu tinha olhado aqui novamente no ranking de liberdade econômica. Então, para quem acha que Suécia, Dinamarca, Noruega são socialistas, aqui nós temos a Dinamarca como o 8º do ranking, está inclusive à frente dos Estados Unidos, que são 17º. Nós temos a Suécia como 22º e a Noruega o 28º, de 180 países, gente. O Brasil é 144, né? O Brasil, se melhorar, eu espero que a gente consiga passar o Afeganistão, que é o 136, ou o Paquistão, que é o 135. A Argentina não está tão longe assim da gente, é 149, deve cair bastante no ano que vem. E quem são as últimas posições, Renato? Você tem um chute aí das 3 últimas posições? Quem você diria que são? De Venezuela, cabeça, Coreia do Norte, Cuba. Exatamente, gabaritou, Renata, muito bom. Cuba é o 178, Venezuela 179 e a Coreia do Norte o 180, né? Tá na lanterna. Então é isso, né, gente? Às vezes o pessoal, eles querem fazer uns gráficos mostrando, olha como que mais Estado gera mais bem-estar social. Eles pegam os países nórdicos falando, tem muito imposto e lá a vida é boa, né? Poxa, mas essas correlações, né, de muito imposto a vida ser boa, aqui a gente também tem 35% de carga tributária ao todo ali, somando tudo, e a nossa vida não é boa. Agora você pega os países com mais liberdade, a vida é boa. Esse que é o ponto, Bru. Isso que eu acho que é o mais importante. E eu falo disso no curso, no capítulo sobre liberdade econômica, porque o que acontece? A galera da esquerda não pode falar que socialismo verdadeiro é o socialismo de Cuba, o socialismo da Venezuela, porque daí é feio, não é cor-de-rosa, não é bonitinho. Então eles precisam ter um bode expiatório e geralmente são os países nórdicos e já sobrou para a Austrália, para Nova Zelândia, imagina, países que estão no top 5 de liberdade econômica, ou no top 10, no caso do Canadá, que é o 9º. E por que eles fazem isso? Porque eles pegam um ponto, que é o imposto, e fala, pronto, esse país é socialista. Ou eles falam assim, mas a primeira-ministra da Nova Zelândia é progressista. Pronto, o país é socialista.
Fala, gente, pelo amor de Deus, tem que avaliar toda a estrutura econômica do país para você conseguir determinar o que, que ele é. E com certeza os resultados que ele teve tem tudo a ver com essa estrutura. Então, eu lembro que na última eleição, quando o Trump ia ser, a gente não sabia se ele ia ser eleito, né? Quando ele concorreu com a Hillary, nas primárias dos democratas, o Bernie Sanders, que é um baita de um doido, que é da ala bem radical do Partido Democrata, falou que a Dinamarca, queremos que os Estados Unidos seja socialista como a Dinamarca. Isso foi tão ofensivo que o primeiro-ministro da Dinamarca fez um discurso. Ele falou, chama Rasmussen. Aí ele entrou e falou assim, seguinte, eu queria falar um recado aqui para quem acha que a Dinamarca é uma economia socialista. Não, a Dinamarca é uma economia plena e desenvolvida de mercado. E isso é muito simples de você observar quando você vai ver todas as coisas. Então, primeira coisa, direito à propriedade privada. Depois, a questão da simplificação dos tributos. Tudo que a gente já falou, legislação trabalhista. Ah, mas eu quero salário Dinamarca. Como? Com legislação de Cuba. Se aqui você tem que ter FGTS, INSS, custa o dobro do seu salário para o empregador para te contratar. Na Dinamarca é um papel, O empregador fala, olha, eu quero te pagar tanto, você concordou, quantos dias você vai ter de férias, está aqui no papel. É assim, é por hora. Você determina quantas horas extras você quiser fazer. Se você quiser fazer 88 horas extras, problema seu, que você vai querer ganhar mais dinheiro. Aqui não. Aqui você não pode fazer mais hora extra porque você é burro e incapaz de tomar essa decisão por si mesmo. Que esse é o principal problema dessa nossa mentalidade latino-americana, que não é só brasileira, né? Argentina, venezuelana e etc. Não, dando um exemplo, né, que eu gosto bastante, que quando você coloca números, um exemplo real, né, as pessoas elas param para pensar realmente, porque quando a gente fala de imposto, né, a desculpa é não, vamos criar uma rede de segurança social para as pessoas. Então vamos ver o impacto que essa rede de segurança social tem no caso do seu João. Seu João está desempregado, ele chega aqui, bate na minha porta e fala, Bruno, pô, eu quero trabalhar para você, eu aceito um salário mínimo, cara. O salário mínimo o que ele vai ganhar, de fato, é R$1.000, né? É pouco. Tá, então vou contratar o seu João. Só que eu sou um capitalista malvadão, a Renata bem sabe, né? Então, só contrato o seu João se de fato ele for produzir mais do que eu vou gastar na contratação dele. E ele vai ganhar R$1.000? Vai, só que eu não vou pagar só 1.000 para ele, porque eu tenho que pagar um monte de outras coisas acessórias. E juntando também o fato de que vai ter um 13º, então tudo isso entra na conta. Para simplificar a conta aqui, gente, mas é mais ou menos isso mesmo, eu vou gastar o dobro com o seu João. Enquanto ele ganha 1.000, eu vou ter que pagar mais 1.000 em outras coisas, né? Grande parte disso vai lá para a mão peluda do Estado. Só que o seu João vai trabalhar para mim, ele não tem só esse custo. Na verdade, como a minha empresa é do lucro presumido, então através dos poderes mediúnicos dos fiscais da Receita, eles vêm, o Bruno tem que ser tributado em tanto. Então vamos colocar essa alíquota em 20%. Ou seja, para pagar 2.000 para o seu João, ele tem que produzir 2.000 mais esses 20% de tributos nos quais eu vou ser tributado, né? Então, vamos supor que ele produz aí 2.500. Aí tira 20% disso, seria o tributo, tira o salário dele, eu teria um pequeno lucro. Então é mais ou menos isso que ele teria que produzir para mim. Só que aí, seu João consegue, apesar de tudo, né, ser contratado aqui, produz mais do que seria interessante para de fato valer a pena contratar ele. Aí seu João pega os R$1.000 dele no primeiro mês e vai gastar. Seu João não vai investir, porque afinal são só R$1.000, ele vai gastar tudo que ele ganha quase em consumo. Principalmente alimentação, né? Principalmente alimentação. Uhum. Aí ele vai lá, vai pagar a conta de energia dele. Aqui em São Paulo, mais ou menos uns 27% da conta é imposto. Ele vai lá, vai comprar comida, né? Pô, como a energia é altamente tributada, e a gasolina e combustíveis também são muito tributados, tudo isso acaba pesando no preço final do produto. Então você vai olhar a carga tributária em média, mais ou menos uns 40% do que o seu João vai comprar são impostos. Ou seja, seu João, no final das contas, ele me gera 2.500, ele ganha de volta só 1.000, só que desses 1.000 que ele vai consumir mesmo são R$600, porque 40% é imposto. Esse imposto que eu estou falando é só o imposto que ele está pagando, sem tirar o em cascata, que foi encarecendo o preço das coisas. Porque você olha, por exemplo, gente, você pega uma empresa como Magazine Luiza, né? Que é a empresa top da bolsa, todo mundo quer saber qual é a próxima Magalu aí para comprar. Você vai olhar a Magazine Luiza, que eles nem mostram isso, né? Eles vão direto ali pro mostram outros impostos, não mostram o imposto sobre as vendas. Mas quem mais ganha com Magazine Luiza não é o acionista de Magazine Luiza,
Não é os donos, os fundadores, quem mais ganha é o Estado com imposto. Já fiz um post sobre isso. É o sócio que está ali com você o tempo inteiro. Ele está com você o dia inteiro. Você acorda e vai dormir com ele, junto com você, grudado com você. É tipo uma loucura. E aí essas pessoas acham que a gente precisa de mais imposto sobre grandes fortunas para resolver os problemas, né? E aí, como todos os outros ditadores que achavam que dá para resolver problema complexo com uma solução simples, tipo o imperador romano, você produz aí, senão foi o Diocleciano. É mais baixa os preços ou eu te mato. Tinha um incentivo para realmente cumprir aquela ordem, não deu certo. Pô. Nem isso deu certo, imagina. Pois é. Mas sabe o que eu costumo dizer, que eu acho que é o mais simples de tudo para dizer que o socialismo não funciona? Nem a Alemanha conseguiu fazer funcionar. Se a Alemanha não conseguiu fazer funcionar, meus filhos, vocês acham que no Brasil vai dar certo? A Alemanha, gente, tem até... Eu coloquei um vídeo, Bruno, meu... Vou colocar, na verdade, na edição do curso. Eu achei um vídeo de 1989, quando teve a queda do Muro de Berlim, uma reportagem aqui do Brasil, da Rede Globo. Na época, eles faziam até com umas reportagens bem feitinhas. E foram para lá para acompanhar toda aquela história do muro cair, que, né, foi um evento. Pegaram uma família do lado oriental da Alemanha, colocaram no carro e foram para o lado ocidental. Era a primeira vez em quase 30 anos que a família ia conseguir fazer isso. Era a mãe e o pai, que quando o muro foi construído eram crianças, já estavam mais velhos, e uma criança devia ter 8, 10 anos. A criança, para você ver como a inocência da criança nessas coisas, né? Ela foi nas lojas que estavam ali, tudo que ela achou mais interessante daquilo era poder ter uma variedade para ela escolher um chocolate. Nossa, que diferente esse chocolate, que legal esse chocolate. Eles estavam maravilhados com a variedade de shampoo, de coisas básicas de que hoje pra gente são básicas. Você comprar um shampoo que você tem 20 marcas diferentes, uma roupa de 20 marcas diferentes, etc. E aí o cara da reportagem fala assim, do lado oriental, a educação deles sempre foi de reprimir esses instintos do consumo, como se fosse... Porque é quase que uma religião, né? Você não pode ter isso, porque isso é feio, isso é errado, isso te faz do mal, te faz um capitalista malvado, coisa e tal. Mas quando você tira essas pessoas dessa situação de vida que é totalmente simples, você não tem a liberdade de empreender, a liberdade de escolher, a liberdade de nada, e passa para o outro lado, quem é que quer voltar para o primeiro? Ninguém quer voltar para o primeiro, ninguém quer voltar. E aí que está a grande questão. E o Muro de Berlim foi construído, só para lembrar para o pessoal aqui, eu conto essa história no curso. Ele foi construído para as pessoas do lado oriental não fugirem para o lado ocidental. E mesmo assim, coroa de flores e tal, para algumas pessoas que tentaram fugir. Então, o pessoal que queria fugir, por que queria fugir? Porque do outro lado eram rosas e flores, como todo mundo acha que era? Não, né? Não, isso dá para ver hoje, né? O que a gente vê? Os americanos se arriscando em barquinho para ir parar em Cuba, no paraíso socialista lá, ou são os cubanos que fogem do país para tentar a vida em outro local? Ouvindo aqui para a CLT, né? Para ser protegido pela CLT. Pois é. Aí a gente teve cubano aqui no programa dos Mais Médicos, né? E o que acontecia? Grande parte do que eles recebiam é direto para Cuba. 70%. Parava nem na mão dos caras, pô. Para ser mais exato. 70%. Absurdo, mas sabe qual é o grande risco? Eu estava procurando aqui, eu não consegui achar. Eu vou postar, se eu achar eu posto nos stories depois, mas a Renata falou da Alemanha, né? O Muro de Berlim, gente, como é que aconteceu, né? Você tinha a Alemanha dividida depois da guerra, ficou uma parte mais livre, ali na mão dos aliados, né? Estados Unidos, Inglaterra e França, e outra parte ficou na mão da União Soviética. E Berlim ficava no meio daquela outra parte. E Berlim foi dividida no meio também, uma parte capitalista e uma parte socialista. E o muro ele não estava lá desde o começo, mas o que eles viram tá todo mundo fugindo da parte comunista, né? Socialista, melhor dizendo. Então vamos ter que erguer alguma coisa aqui para parar. E começaram a construir o muro. E no início era uma barreira física, depois acabou tendo torre de vigia. Esse muro se chamava Muro Antifascista. Olha só, que interessante, né? E tem muita história de pessoas que conseguiram escapar, atravessando por rio, né, se enfiando dentro de carro para conseguir passar. Depois eles começaram a revistar os carros com mais rigor para conseguir fugir. Então veja, né, a que ponto chegou. Você não podia deixar as pessoas simplesmente saírem.
não tinha mais visto. Você tinha que pensar 20 mil vezes antes de dar um visto para um cara, porque senão ele ia embora e não voltava. Então, que tipo de crescimento você vai ter em um local como esse? Pô? E mesmo assim, qual que é o ponto nevrálgico? Que eu queria ter achado aqui, a foto eu não consegui, mas depois eu posto. Se você for olhar hoje na Alemanha, como é que são os votos, né, nos partidos, nas eleições, você vê que o pessoal que estava na parte socialista ainda continua votando mais nos partidos de esquerda. Então, por isso que eu tenho muito medo aqui no Brasil da evolução das coisas. Eu acho que o que está acontecendo na Argentina, as consequências, né, elas nunca são imediatas, mas o processo lá até que está se acelerando, porque são anos e anos de deterioração, né? E talvez a gente aprenda com esse exemplo, mas eu nunca posso garantir que isso vai acontecer, gente, porque a promessa do socialismo é muito tentadora, né? Você Não, vê, e assim, Bru, eu até o comentei que parece isso é sempre ontem. que a gente não se preocupa, né? O socialista se preocupa com os outros, o liberal não, Na é um realidade é egoísta. justamente o contrário, né? Mas assim, eu até falei isso na live com a Mari ontem, que é essa questão do socialismo se preocupar e de ser uma coisa bonitinha. Ele se apropria das emoções das pessoas, principalmente aqueles que têm ressentimento, né? Então, você lê o Manifesto Comunista do Engels e do Marx lá de trás, bem antigo, e ele já é muito ressentido e muito odioso. E as pessoas utilizam um manifesto que foi feito numa época completamente diferente da nossa, num período de Revolução Industrial, e o período que eles fizeram esse manifesto. A Rússia era um país com muitos problemas sociais e coisa e tal. Você pega uma época completamente diferente e continua transcendendo esse ressentimento e esse ódio até hoje. E a esquerda sabe se apropriar bem desse sentimento para conseguir transformar em votos. Então, aquela coisa da guerra de classes que o Marx disse que sempre existiria uma guerra entre burgueses e proletários, por isso que tinha que ter uma ditadura do proletariado, ela transcendeu para outras guerras. Guerra do homem com a mulher, guerra do rico contra o pobre, que continua existindo, do branco contra o negro, do trans e do gay contra o hétero. Então, essas mini guerras de classes que existem hoje e que você precisa tomar um lado necessariamente, porque senão você é todos os istas, homofóbico, machista, taxista, eletricista, todas as coisas você é. E isso é justamente o que a gente vai falar também depois de Escola de Frankfurt, que foi a evolução do marxismo através de Gramsci, que é justamente essa divisão da sociedade que fica muito mais fácil de conquistar essa sociedade e ter poder. Eu estava tentando achar aqui a figura, mas eu não estou achando onde é que eu guardei. Vou ter que achar depois. Mas ela é bem ilustrativa para mostrar como, depois que a mentalidade das pessoas ela foi construída dentro daquele sistema, né, é muito complicado mudar. A não ser que ela tenha um baque, ela realmente veja, alguém vai e explique para ela corra atrás de mais informação. Mas até um ponto curioso, eu vi alguns comentários aqui falando, poxa, gente, mas para que falar de socialismo? Socialismo não existe mais no mundo, né? Nunca vai existir, a gente viu que deu errado. Só que se tem um livrinho, gente, que vocês têm que ler, né? Porque eu entendo as pessoas não lerem o Capital. São 3 volumes, é um negócio desse tamanho, é teoria econômica. Mas tem as versões resumidas. Tem as versões resumidas. Até, né? Mas é capaz de, se você ler e não entender economia, você até acredita naquilo. E é nocivo pra caramba, né? Só que tem um outro livro que ele deveria ser... Na verdade, falar que deveria ser obrigatório também é perigoso, que as pessoas acreditam em tudo que leem. Mas é o Manifesto Comunista. Porque a gente fala aqui... assim, desse tamanho. Esses pequenos livros que são realmente os mais, vamos colocar assim, né? Transformadores. São os que conseguem mudar melhor a cabeça das pessoas. Então vamos fazer um jabá? Vamos fazer o seguinte, já que vocês não querem ler todos os livros, façam meu curso. São mais de 50 livros aí no conteúdo. Aí, ó. Mas sobre esse do Manifesto Comunista, o que eu acho interessante é que lá tem uma hora que ele fala de 10 medidas, eu não vou lembrar todas de cabeça, logicamente, mas são 10 medidas, você tem aí? São 10 medidas que poderiam ser usadas para transformar um país, né, em algo mais próximo ao comunismo ou em um país socialista. Entre elas, se você puder ler aí, Renato, mas ele fala, por exemplo, de você ter um imposto de renda altamente progressivo, e hoje se você fala contra o imposto de renda, você é um facínora, porque afinal de contas, como assim? Imposto de renda é algo errado, né? Ele fala sobre tributar a herança pra caramba, na verdade eles querem a ausência de heranças, o ensino deveria ser todo público, porque pensa, se apenas o Estado vai dar educação, então a educação ela vai ser usada em prol do Estado.
Imagina o Estado na mão dessas pessoas dando educação. As pessoas nunca iam conhecer um tipo de pensamento diferente. Simplesmente iam ficar nessa questão da luta de classes, que hoje já é assim aqui no Brasil, né? Eu fiz colégio militar, pô, e mesmo assim, quando eu paro para pensar em como foi ensinada a história para mim, havia esse componente da luta de classes ali bem presente. E isso Sim, que eu até estava porque o num nosso colégio método é militar. totalmente marxista, né? E Paulo Freire Exato. também, que é alguém que eu quero falar. Não sei se a gente está esperando o tempo, mas eu achei aqui, Bru. Lê aí, por favor, Renato, só É, para as pessoas verem. expropriação da propriedade latifundiária, utilização da renda da terra para cobrir despesas do Estado, imposto fortemente progressivo, abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos os emigrados e sediciosos, centralização do crédito nas mãos do Estado através de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo, centralização do sistema de transportes na mão do Estado, multiplicação das fábricas e instrumentos de produção pertencentes ao Estado, desbravamento das terras incultas e melhoras das terras cultivadas segundo um plano geral, trabalho obrigatório para todos, constituição de brigadas industriais, especialmente agricultura, organização conjunta da agricultura e da indústria com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferença entre cidade e campo, educação pública e gratuita para todas as crianças, supressão do trabalho fabril das crianças, tal como praticado hoje, integração da educação com a produção material. Pois é, então, alguns desses objetivos, né, foram atingidos e o pessoal, tipo, o imposto de renda hoje, né, altamente progressivo. A gente já citou o exemplo da França na última live, tributando em 70% os seus E que até milionários. O eles que eles tiveram que conseguiram? desistir, né, de tão porcaria que foi isso aí. Fuga de capital, todo mundo saindo do país, porque simplesmente ninguém queria estar lá. O cara que é mais produtivo, ele quer manter, ele quer ganhar com a produção dele também, não quer ficar trabalhando só para os outros. Ele simplesmente ia embora, atravessava a fronteira, ia para a Bélgica, ou no caso de Gerard Depardieu, foi para a Rússia. Que é uma puta ironia. Hoje, é muita ironia, né? Porque a Rússia foi o país onde realmente a gente vê essas ideias sendo aplicadas com mais rigor, por mais tempo. Depois de um certo ponto, eles viram, não deu muito certo, vamos trocar isso aqui. E hoje mudaram daquele jeito russo, né? Porque você vai ver o Vladimir Putin está no poder desde 99, mudou a Constituição agora, pode ir até 2036, e o rival dele foi misteriosamente envenenado, né? Teve um outro que morreu com tiros pelas costas num assalto. São coisas da Rússia. Não, e o pior de tudo, eu não sei se a sua sensação foi a mesma, mas eu fui para a Rússia em 2015 sozinha, eu fiquei 2 semanas lá. Eu estudei russo, né? Já falei para vocês aqui, já estudei russo 1 ano e fui para lá sozinha e tal. Eu me senti mais segura nas áreas metropolitanas de Moscou do que aqui em São Paulo. E isso me deixou muito puta, para ser sincera. Porque eu tava esperando outra coisa, sabe? E eu falei, nossa, tipo, eu me senti mais segura lá. Lógico que tem problema, tem máfia lá, teve um monte de coisa lá que no Brasil não é tão sinistro. Mas em termos de segurança assim da população na cidade mesmo, eu me senti mais segura e achei a estrutura de transporte, essas coisas melhor do que de São Paulo. Daí eu voltei bem puta. Falei, porra, se você volta achando a Rússia melhor, o negócio tá sinistro, né? Tá, tipo, muito ruim. A Rússia teve um benefício também, né? Eles pegaram um monte de dinheiro emprestado e deram um calote em 98. Aí fica mais simples. É um bom artifício. Você pode colocar isso no Viver de Renda, próxima turma. Renata, então, para encerrar, dá um recado geral aí, faz o teu jabá novamente do curso, fala um pouco mais dele. Bom, Bro, de novo, obrigada pela oportunidade, por ter cedido o espaço, já que o Instagram não gosta mais de mim, não quer deixar mais eu começar lives, eu preciso apelar. Elogio o Zuckerberg também, pô. Já falei para você o macete, né? Pô, o Instagram é maravilhoso, começa a falar esse tipo de coisa, né? E, enfim, obrigada, sempre muito bom falar com vocês, tem muito sempre a agregar para mim e para todo mundo que assiste aqui a gente. Então, primeiro, agradeço bastante isso. E sobre o curso, bom, eu fiz esse curso justamente para tentar pegar todas essas dúvidas principais que as pessoas têm e essas falácias econômicas. Então, não é só sobre a história do socialismo, mas também aquilo que nós falamos na outra live sobre desigualdade e pobreza, o conceito de utilidade marginal, como isso é importante, foi inclusive inventado por um austríaco e ninguém fala disso. Todas essas questões econômicas que tem... As pessoas acham que o socialismo é melhor do que o capitalismo e sem entender até de onde que ele veio. Então, eu faço uma cronologia disso durante todo o curso e finalizo com um bônus, vão ser 8 semanas, um módulo por semana. Esse comentário que o Bruno colocou aqui embaixo, ó, é o lugar para vocês se inscreverem e ganhar 25% de desconto no valor do curso. Então,
Vai sair só por R$ 49,90 por mês, uma pechincha. E, enfim, vou fazer algumas lives, alguns estudos de caso. Acho que tá bem legal. Espero ver vocês lá. Perfeito. Renata, eu que agradeço novamente sua presença aqui, né? Ficamos com quase 2.000 pessoas aqui na live. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. E para encerrar, só tinha colocado aqui, não tinha falado. A gente estava discutindo quanto é que estava a moeda da Venezuela. Hoje, para comprar R$ 1, você precisa de 52.101,50 dos bolívares soberanos lá da Venezuela. Mas o Maduro Então, aumentou o salário mínimo. Olha que cara legal. pois é, né? Viva o pueblo, né? Viva a revolução. É isso, gente. Vou deixar gravado aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Renata, Até, beijo. Bru. Beijo pra você e a Malu. Tchau, tchau.